Francisco, os convidados, a todo o auditório da Rádio Nacional a nível do país. Como já tivemos a oportunidade de ouvir, nós temos uma produção nacional de sal muito inferior, nem chega à metade das necessidades do país. Temos também as queixas dos produtores que a sua capacidade de produção e aquilo que é produzido é muito abaixo das suas próprias capacidades. E as razões também foram apresentadas. Isso é um problema que é mais ou menos generalizado quando toca ao mercado informal. Acabam as autoridades, no caso o Diretor de Comércio, o Ministério do Comércio, que têm a responsabilidade de controlar estatisticamente e a distribuição do produtor, grossista, retalhista, consumidor, e que há realmente falhas. E não nos surpreende quando o próprio Ministério das Finanças, quando anuncia uma retificação do OGE, do Orçamento Geral do Estado, quando diz que o efeito das receitas esperadas em termos de tributação ficam abaixo do esperado porque, de facto, há um descontrole absoluto em relação ao mercado informal. Existe, inclusive, exportado. Enquanto cidadão, não compreendemos como é que do produtor acaba por, através do mercado informal, são pessoas que se conhecem, não é? Toda a gente sabe quem é que compra, quem é que leva, em que caminhão é que é transportado, em que fronteira é que passa. E passando da situação as importações que diminuíram grandemente, nós temos efetivamente uma insatisfação no mercado em relação a um sal que, inclusive, é essencial no combate de certas doenças da tiroide e outras, e por isso nós temos aqui, da parte do Executivo, tem que haver uma ação de financiamento junto aos produtores, e falamos então com esta problemática do sal ionizado, que não é só produzir, também sabemos que isso é um grave problema de décadas, desde a independência até hoje, e temos aqui, de facto, um problema: investir, diversificar. Neste momento estamos a falar no programa do sal, mas é transversal a toda a nossa economia. E é, de facto, um mercado informal que acaba por resolver os problemas de que o Ministério do Comércio está preocupado, porque está identificado quem são as pessoas, quem é que vai fornecendo o mercado informal, quem é que até inclusive está a exportar, e se falamos de que é necessário a entrada de divisas no país, são divisas que acabam por se perderem, ninguém sabe se entra no país ou se fica no país que acabou por importar o nosso sal, os tais países que foram indicados, a Zâmbia, a República do Congo, e é uma preocupação para o consumidor angolano ver que a pouca produção nesta diversificação da economia escapa efetivamente ao controle dos ministérios do Executivo angolano. Desejo um bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado nós pela sua participação. Cláudio Ita, aqui em Belas, Luanda, bom dia. Bom dia, senhor. Obrigado. Sim, senhor, estamos a ouvir. Primeiramente, entender O senhor Carlos Lopes, quando diz que o Ministério do Comércio tem responsabilidade neste processo todo, sim, claro que nós temos a nossa responsabilidade, mas temos a olhar também por parte dos produtores, que é o seguinte: nós temos a Lei das Atividades Comerciais, que é a lei número 1/07, que essa lei sobre o exercício da atividade comercial em Angola está regulamentada nos decretos presidenciais 258/10 e 263/10. Então, quem exerce, quem produz e depois vende, tem em conta que está nesta lei. Que está nesta lei aqui. Nós verificamos que, de facto, aliás, essa lei diz o seguinte: a atividade comercial tem 3 ciclos: do produtor para o grossista, do grossista para o retalhista e do retalhista para o consumidor. Se a venda é feita ao mercado informal, é porque não se respeita o que está na lei.
tanto faz para importação, ou tanto faz para o consumo interno, ou tanto faz para a exportação. Em relação à exportação, eu diria que faz-se uma certa exportação de sal, mas essa exportação de sal não passa nos circuitos oficiais. Não passa nos circuitos oficiais. Também tem sido a nossa preocupação. Quando o ouvinte diz que temos um déficit, né? Aliás, se temos um déficit de 140 mil, por que exportamos o sal? Isso é uma escolha dos produtores. É a economia do mercado, não temos como dizer que não. E também, no momento atual, que o país requer mais recursos, necessita de mais recursos, essas exportações têm que ser incentivadas. A resposta ao déficit tem que ser com o aumento da produção interna. Aí tem que ser a nossa aposta, o aumento da produção interna para cobrirmos este déficit. A exportação ela vai continuar a acontecer. Vai continuar a acontecer, mas desde que seja feita em circuitos oficiais. O reflexo dessa exportação, dessas divisas, tem que passar nos circuitos oficiais. Temos vários tópicos que foram agora lançados, quer pela doutora Isabel Cristóvão, diretora nacional do GEP, do Ministério das Pescas, quer pelo doutor Adriano Martins, diretor nacional do Abastecimento e Distribuição do Ministério do Comércio, que agora acabou por tocar na questão de exportação. Vamos continuar nesse aspecto para depois passarmos para outras questões que ainda temos que colocar. Ora, e partir da questão do Carlos Lopes e também do outro ouvinte, creio que foi o Cláudio Ita, que colocou exatamente a questão desta maneira, como é que com as diferenças que temos entre a produção e as necessidades, como é que se pretende exportar. Ora bem, como é que se vai de facto chegar à exportação, partindo do pressuposto de que as necessidades não chegam para o país? Como disse há pouco, são opções empresariais, né? Porque de facto... Quanto é que o país, por exemplo, gastou agora este ano em importações de sal? Não sei se tem esse dado que nos possa valer. Tem havido um certo declínio, conforme adiantou aqui a minha colega do GEP, do Ministério das Pescas, tem havido um declínio em termos de importação de sal, porque não há divisas. Diminuiu consideravelmente desde 2014 para cá. Há havido um declínio, as importações não têm sido tantas. Não tenho aqui o valor para adiantar, mas não têm sido tantas. Mas é preciso nesse domínio da exportação, mas é preciso nós lançamos aqui não é bem um repto, mas é preciso nós alertarmos enquanto produtores, e eu enquanto Presidente da Associação sempre defendi isso, que o sal para nós é uma questão de soberania do Estado. Quer dizer, as pessoas têm que perceber, e hoje tem muita informação disponível na internet e por aí afora, e nós vamos passando essa mensagem, que o bem que o sal faz às populações, nós temos de facto começar a olhar para o setor com muita seriedade. Todos os intervenientes da vida socioeconómica do país têm que começar a fazer isso. Porque se nós não controlamos bem as exportações, se nós de facto não apostamos no aumento da nossa produção, nós poderemos num dia entrar num estado de catástrofe. É preciso nós olharmos bem para isso. O ser humano consome sal todos os dias. A necessidade é extrema do consumo de sal. Todos os dias o ser humano precisa de consumir no mínimo 5 gramas de sal. As funções que o sal traz, pelo menos para o consumo humano, portanto, e isso os médicos e outros especialistas podem afirmar, é de extrema necessidade. Então nós temos que primeiro controlar a nossa produção, olhar de facto o que é que nós produzimos, olhar de facto o que é que há de excedente e dizer, agora podemos exportar X. De maneiras também a dizer, agora temos que importar só X. Porque de repente nós entramos aqui numa situação de dificuldade, de falta de sal, nós vamos ter um problema sério no país. É preciso olharmos com muita seriedade nisso. Isso é um alerta só que eu só queria dar uma cheque. Essa preocupação existe. Eu no início, quando comecei a minha intervenção, disse que o sal faz parte dos produtos eleitos como produto da cesta básica. Da cesta básica, está lá naqueles 12 produtos como produto da cesta básica. A preocupação do governo sobre isto aqui. Agora, outra coisa, temos que olhar também para o aumento da produção interna.
para atendermos esta demanda, né, e cobrirmos este déficit, que atualmente é de 40 mil toneladas. Claro, também o setor das pescas, mesmo o sal, faz parte dos setores elegíveis para diversificar a economia. Não é isso? Para diversificar a economia. E também a constatação que o sal é exportado. Também é uma necessidade, né? O sal é exportado. Sal exportado. Claro, nós podemos muito bem dizer o seguinte: olha, não vamos exportar mais sal, porque o sal só tem que produzir do caso, só tem que servir para o consumo. Mas consumo afirmativo, interno. porque há um ouvinte que disse que há falta de sal, atenção. Sim. E aquele ouvinte despertou muita atenção. Ele disse que há falta de sal e o sal está a 200 coisas. É o ouvinte bonito. Afirmativo. Então, por isso é que eu disse, é que eu questionei. Se uma pergunta: como é que o sal sai das salinas? Como é que é distribuído? Quem compra o sal e para onde vai? Afirmativo. Para onde vai? Nós, de facto, devemos... E o que é exportado, não há reflexo em canais oficiais. Por exemplo, não sei. Me parece que aqui alguma desinformação... Mas antes desse reflexo dos canais oficiais, nós temos que, de facto, organizar essa exportação. E é preciso nós dizermos que o Ministério do Comércio e o Ministério das Pescas têm que ser os órgãos competentes para autorizar a exportação do sal. Sem um documento do Ministério do Comércio e do Ministério das Pescas, onde tem definido, de facto, qual é a cota que deve haver para a exportação do sal, não há exportação de sal. Não vamos soltar atrás das divisas quando nós temos um problema no país para suprir. Há pouco, a doutora tem recebido pedidos de exportação de sal? Não há nenhum pedido de exportação de sal. Nós temos que combater a informalidade. Isso, quer dizer, isso parte do próprio produtor. Eu disse há pouco. O cumprimento que diz a lei número 1/07, tá? Sobre o exercício da atividade comercial, é extremamente importante. Tá? Se o produtor exporta, não vai solicitar a tal licença de exportação, algo está aqui ilegal. Atenção, eu desafio que não há produtor nenhum. Não há produtor nenhum a exportar. Não há produtor nenhum a exportar. Se vai para o Congo, Zâmbia, nós vendemos aos nossos clientes. Há uma informação, por isso eu falava aqui de alguma desinformação e temos que ser claros para não pecarmos na nossa abordagem. E eu sou doutor, há de compreender, e lançava aqui repto a alguns dispositivos legais sobre o modelo de como tem que ser feita a questão da venda. E nós temos clientes locais. E nós temos que ser práticos e temos que parar de viver num mundo pintado a cor-de-rosa quando a realidade nos mostra outra. Os nossos clientes vêm comprar a grosso e nós vendemos nossos clientes. Temos fidelidade de que esse cliente nos está a comprar para distribuir no mercado local. Mas quando você ir fazer uma visita à Zâmbia e fazer uma visita ao Congo, você vai dar conta que este sal tem o timbre. Tem o timbre do produtor. Como é que você vai se perguntar? É claro que nós formalmente, e temos o cuidado de reiterar isso, não fizemos nenhum pedido ao Ministério das Pescas e quer o Ministério da Indústria, é claro. Mas eu subentendi que o senhor doutor devia perceber na perspectiva de como o mercado funciona. E é assim que está a funcionar. Tu vendes, mas quando você fazer uma visita ao Congo, e porque a empresa viaja, vai fazer uma visita ao Congo e encontra como é que o meu produto está aqui. É porque alguém, o seu cliente, o seu grossista, que veio comprar ao produtor, exportou este produto. E nós temos que trazer essas situações a público. A fronteira tem que ser controlada. Não podemos esconder isso, sob pena de continuarmos a viver nesses problemas da fuga de divisas. É a questão da informalidade que foi já aqui levantada. Há uma situação... E a necessidade que existe, então, em se criar os mecanismos adequados para evitar que estas situações ocorram. Concordamos? Porque, infelizmente, isso não ocorre só com sal. Ocorre com diversos produtos. Então, há que tomar medidas adequadas para evitar isto. E mesmo porque é importante haver o controle das exportações que são feitas, é importante que essas exportações sejam feitas obedecendo aquilo que está legislado, de forma a beneficiar
A doutora tocava num assunto que gostava não perder. Gostávamos só de fechar este capítulo para que possamos passar para outros capítulos e concluindo assim. Então, nós temos pouca produção de sal. A pouca produção de sal que não chega para as necessidades do nosso país está ainda a ser exportada ilicitamente ou ilegalmente para o Congo Democrático, Zâmbia e que país mais, não sabemos. Há, portanto, um descontrolo do circuito de exportação. A doutora Isabel Cristóvão fala em mecanismos que devem ser adotados para que se evite isto. Vamos abordar rapidamente que mecanismos e como se controlar, afinal, o circuito do sal que é produzido em Angola. Dizer também que o Ministério das Pescas tem o decreto 79/08, também regula essa questão da distribuição, onde nesse controle de distribuição faz parte do Ministério do Comércio, o Ministério da Indústria, e temos uma Comissão Nacional Técnica de Iodização de Sal, onde fazem parte todos esses ministérios, que cada um tem a sua função na regulamentação, na regulação deste processo todo. Então, são a fiscalização do Ministério das Pescas, a Polícia Econômica, todos esses devem integrar para o controle, principalmente nos portos, nas fronteiras terrestres. É claro que a exportação é bem-vinda, mas ilegalmente não, até porque a produção nacional não chega para as nossas necessidades. Então, que mecanismos mais concretamente devem ser adotados para que se controle a saída do sal de Angola quando internamente nós precisamos e não temos? Bem, o Sr. Diretor Nacional de Comércio, Adriano Martins. Em princípio, o exportador tem que estar registrado no SICOEX, Sistema Integrado do Comércio Externo. Tem que estar registrado no SICOEX, Sistema Integrado do Comércio Externo. Aquilo que tem sido prática solicita licença de exportação ao Ministério das Pescas, faz o licenciamento ao Ministério do Comércio, corre o seu circuito normal pelo SICOEX, bancos comerciais. Depois de fazer a tal exportação, terá que haver o reflexo da entrada de divisas. Mas que não existe este reflexo porque a exportação é ilegal. Acho que isso é feito informalmente. Isso é vendido lá do outro lado, o dinheiro circula também formalmente, entra no país informalmente, sem os circuitos oficiais. Ok, vamos ouvir então a Associação dos Empresários dos Salineiros de Angola e depois aqui as Salinas de Calombolo. O que é que deve ser adotado para o controlo do sal, de modo a que esta exportação que está a ser feita ilegalmente possa reduzir ou possa mesmo terminar, e de modo a que o mercado nacional possa ser servido, já que as necessidades são muitas e a produção é bastante diminuta? Primeiro, quem tem que, de facto, legalizar e autorizar essa exportação é o Ministério do Comércio e o Ministério das Pescas. Esse é um ponto a ser. O outro, e é o Ministério das Pescas que vai definir, de facto, em função dos dados estatísticos, qual é a necessidade, qual é o excedente que nós devemos exportar, qual é a cota que nós devemos ter de exportação. Portanto, nós temos uma cota definida de importação. Agora temos que definir uma cota de exportação. E para além disso, todos nós sabemos quais são os canais por onde sai o produto. Aqueles, pelo menos, neste momento, de forma legal, nós sabemos quais são. Que são as fronteiras com a República Democrática do Congo, da Zâmbia, não sei das quantas. O Ministério das Finanças está a fazer investimentos para que, de facto, tenha as suas autoridades, né, nessas fronteiras. E as autoridades só têm que cumprir aquilo que está legislado. Está licenciado pelo Ministério, está licenciado pelo Comércio, pode exportar. Não está legislado, não pode exportar. Agora, do ponto de vista de reflexo que pode representar para a entrada de divisas, eu lembro que nos tempos passados, ainda era muito jovem, nós habituávamos muito a fazer, e via, né, os mais velhos a fazerem pagamentos por carta de crédito. Quando nós quiséssemos importar uma mercadoria, primeiro tínhamos que pagar, tínhamos que sentir, o fornecedor tinha que sentir reflexo lá no banco estrangeiro, de que de facto há confirmação de que vai pagar. Então por que não podemos fazer ao contrário agora? Você quer exportar, tem que refletir antes alguma confirmação de pagamento na nossa banca nacional de que você está a ser pago. Portanto, temos que voltar a este mecanismo. Esse é o foco que foi explicado aqui.
O workflow tem que ser este. Evidentemente, sim. Tá? Sim, sim. Licença do Ministério da Tutela, que eu não sou anuente no processo, na cadeia do comércio externo. Licenciamento do comércio externo. Bancos, a banca, né? BNA, alfândega, claro, tem que ter esse reflexo disso, né? A não ser que você tenha uma confiança no sistema do teu cliente lá no Congo ou na Zâmbia. Há um trabalho também que nós devemos fazer, principalmente as associações empresariais devem fazer, é contactar e discutir, e analisar e sentar com as associações empresariais a nível do Congo Democrático e da Zâmbia, para nós começarmos a fazer essa transação de forma formal. Não, nós temos para exportação, gostaria de remetê-lo para quem quiser exportar hoje. Nós temos a PIEX, Agência de Promoção de Investimento e Exportações. Tá? Ok. Essa pode muito bem queria a opinião agora então, dar-lhe toda a assistência técnica quanto a isso, quem quiser exportar. Mas sobre parar essa questão, por exemplo, da PIEX, da exportação, houve há tempos um encontro com empresários congoleses e nem sequer nós, enquanto associação, fomos chamados para dar uma palavra na qualidade do produtor, nem das pescas, nem do sal e por aí afora. Portanto, são aspectos que divergem um bocado. Divergem porque isso que eu disse, que as coisas são feitas de uma forma que oficialmente... Está a entender isso? Sim. Parece não haver sintonia ainda. Então, ainda continua a ser um setor que está a exercer atividade comercial, mas a sua venda ainda em grande parte informal. Ok, mas a associação existe. Muito bem. Bom, como estamos nesta esteira de exportação ilegal, pouca produção para as necessidades, estávamos a discutir que mecanismos adotar, o que é necessário fazer para que se evite então esta exportação ilegal, de modo a que o sal produzido sirva os interesses nacionais. Antes de ir à doutora Cidalina Costa, da Diretora Nacional da Produção e Iodização do Sal, para saber que prejuízos existem, a sua contribuição em 30 segundos. O que é que vamos fazer afinal? É preciso cada vez mais tentarmos fechar com essa mania de oficializar a normalidade. O anormal é mesmo anormal, não vamos trocar aqui os papéis. Mas por que é que a polícia deixa passar o sal nas fronteiras esta questão que eu ia colocar. Há um fator multissetorial que está envolvido nisso tudo. Nós não precisamos necessariamente, única e exclusivamente, se esgotar no processo burocrático, quem vai fazer, quem licencia. É preciso existir aqui uma responsabilidade das instituições. Quem é atribuída a responsabilidade de fiscalizar? Quem fiscaliza? Os serviços de imigração em fronteira têm uma contra-responsabilidade a isso tudo, a fiscalizar. Portanto, aqui uma responsabilidade séria. Aqui não se esgota única e exclusivamente que documentação tem, é o Ministério das Pescas que licenciou, o Comércio licenciou. Há um trabalho que tem que ser atuado, tem que ser de funcionalismo das instituições. Eu penso que ali sim vamos conseguir atuar a questão das exportações, mas também as exportações não são de todo em mal. Por quê? Porque há necessidade do país cada vez mais, com essas exportações, atrair divisa. Repara que desde que sejam legais. Repara que desde 2013 a 2014 houve importação de sal, dados tirados do Conselho de Carregadores, de 27 milhões de dólares só para o sal. De importação. Então, de importação. Portanto, repara que há dólares que saíram. E o país agora precisa de dólar para quê? Mas não há dados de exportação. Não há dados de exportações. Então, há aqui dados que precisa falar-se com alguma seriedade, com alguma franqueza e trazer aqui os assuntos como são, nu e crus. Muito bem. Doutora Cidalina Costa, Diretora Nacional da Produção e Iodização do Sal do Ministério das Pescas. Não sei que dados é que existem em relação a esta exportação ilegal, mas o que é que Angola perde? Quais são os prejuízos que os países têm com esta exportação ilegal do pouco que é produzido e que não chega para as nossas necessidades? Muito obrigada. Os prejuízos são enormes, uma vez que o país necessita de divisas, não é? Então, essa exportação ilegal não está contabilizado, porque para que o produtor ou alguém que queira exportar tem que ter autorização do Ministério das Pescas, tem que ser licenciado, e não passando pelo Ministério das Pescas, é claro que o país perde. O país perde muito com isso. Que quantidades é que se podem avançar daquilo que sai para fora do nosso país? Se não está controlado, é claro que não temos dados
avançar. Se se produz, por exemplo, 36 mil toneladas de janeiro a junho, daquilo que sai desta produção interna, podemos encontrar algum valor? Eu acredito que números não sejam por aí além. Pelas informações que nós temos dos produtores, eles estão a comercializar o sal para praticamente a totalidade das províncias do país. E a doutora Cidalina referiu bem, é uma exportação não controlada, não sabemos exatamente que quantidades são exportadas, mas acreditamos não serem elevadas. Aqui pela percepção que temos com o presidente da associação e mesmo com a Salina Calombolo que está aqui e as outras salinas, acreditamos não serem números elevados. Mas admite que é um prejuízo para o país. É claro que é. É claro que é um prejuízo para o país, porque nós temos que saber aquilo, aí temos que controlar toda uma atividade e a exportação passa por isso. Portanto, é prejuízo, quer em termos do produto, que deixa de beneficiar o consumo interno, quer em termos dos valores que se arrecadam e que beneficiam, não sabemos quem, né? Já disse que é uma preocupação do seu Ministério e também do Ministério do Comércio. Vai-se afinar processos para que se fiscalize, para que se evite esta saída do sal? Vai, sim. Temos... O que é que vai ser feito? Portanto, o Ministério das Pescas pensa colocar a fiscalização das pescas, juntamente com a fiscalização aduaneira nos portos e fronteiras terrestres. Como é que pensam que o sal sai agora pelas fronteiras nacionais através dos caminhões? O carregado em caminhões? Bom, sair sai. Repara uma coisa. Porque tem a fiscalização em cada uma das fronteiras, pelo menos na RDC Luvo, que é a fronteira mais Ok, a fiscalização está lá. A fiscalização está lá, mas se reparar toda essa nossa fronteira, o abundante que nós temos lá também é um mercado informal. O mercado do Luvo é um mercado informal. O mercado na fronteira do Ixe é informal, na fronteira das Lundas é informal, na fronteira do Lumal. Portanto, se nós temos grandes distribuidores nessas zonas, claro que as populações compram sal, atravessam de um lado para o outro e na sua medida estão a fazer exportação. Atenção, estamos a fazer e estamos a ajudar no bem social, não só dos angolanos, mas também das pessoas que estão do outro lado. Agora, é preciso, de facto, nós temos números, controlar de que é que estamos a exportar e o que é que representa para a entrada de divisas. Portanto, temos que organizar melhor e oficializar um bocado essa rede de distribuição. E aí também é uma oportunidade para o surgimento de outras empresas nesse segmento do negócio da distribuição, mas que reflitam, de facto, a entrada de divisas para o país. Muito bem. Se se fala em exportação, fala-se em qualidade do produto que é exportado, a qualidade do nosso sal. Aquele sal que está a ser produzido é já considerada boa? Para dizer que a nossa produção nacional ainda é artesanal. Então, o Ministério das Pescas está preocupado com essa situação da melhoria da qualidade, ou seja, o aumento da produção e a melhoria da qualidade do sal. E para isso, dizer que dentro de dias chegará uma equipa de consultores da ESARO, que é a Organização Regional Leste e África para a iodização universal do sal, para trabalhar com o Ministério das Pescas, junto da Comissão Nacional Técnica de Iodização de Sal, para reforço do nosso Programa Nacional de Iodização de Sal. Então, portanto, e também nós, em setembro, iremos realizar o segundo fórum do setor salineiro e também faremos uma formação aos salineiros para tudo isso, para melhorar a qualidade do nosso sal e aumentar a produção também. Então, depois, quando fala na iodização do sal, porque já que vamos para aí,
e tem a ver com a qualidade de produto que chega à mesa de cada uma das famílias de Angola. Há muitas províncias ainda com muita gente a sofrer de bácio. A Huila é uma delas, e não sei que províncias mais haverá. Portanto, o Mochico, Bié, as Lundas, Lunda Norte e Lunda Sul, quando Cubango, Bié. É que os números são grandes de pessoas que têm esta doença? Segundo estudos que temos, ainda em Angola temos 16,4% da população que não consome sal iodizado. Então isso é uma grande preocupação, por isso é que este grupo de consultores, junto com o Unicef, irá trabalhar aqui conosco para reforçar o nosso Programa Nacional de Iodização de Sal, que por esses dados, eles viram que há necessidade de se reforçar o Programa Nacional de Iodização de Sal em Angola. Como é que se percebe que essas pessoas não consumam sal iodizado? Bom, o sal, para que nós possamos dizer que o sal está adequadamente iodizado, o sal tem que ter pelo menos 15 ppm. Portanto, 15 ppm significa a medida de concentração de solução de iodo no sal. E quando é inferior, nós designamos como consumo o sal não adequadamente iodizado, e quando são 0 ppm, então significa que o sal não está iodizado. Então, essa Comissão Nacional Técnica de Iodização do Sal tem feito a mobilização e sensibilização da população no sentido de, informar a população sobre a importância do consumo de sal iodizado e os seus benefícios. Esse é um trabalho que temos feito junto às igrejas, nas escolas, nos mercados e nos estabelecimentos comerciais, para que a população sinta a necessidade do consumo de sal iodizado. Só